será 7 fatos chocantes que Deus avisou em profecias antes de acontecer, parte 3. E já deixe o seu gostei para nos apoiar, compartilhe o vídeo para edificar mais vidas e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações e faça parte da família de adoradores. Deus lhe abençoe. O voo 3054 da TAM. No dia 17 de julho de 2007, há exatamente 12 anos atrás, o Brasil parou com a notícia da maior tragédia da aviação brasileira. O voo TAM 3054 partiu do Aeroporto Internacional de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mas não conseguiu frear, colidindo com o prédio TAM Express e um posto de gasolina da Shell. Nele haviam 187 passageiros e tripulantes a bordo, e 12 em solo, que acabaram não resistindo. Um dos passageiros era o pastor Luiz Antônio. O pastor tinha 43 anos, membro da Igreja Assembleia de Deus. Ele era muito conhecido no sul do país. Em abril de 2007, ao ministrar no Congresso de Deus Missionários de Camboriú, o pastor contou uma visão que havia tido. Na revelação, ele relata que viu centenas de pessoas enroladas em algo que ele não conseguia discernir, sendo levadas para um lugar estranho e escuro. Até hoje, muitos afirmam que a visão foi um alerta de Deus ao pastor sobre o trágico acontecimento. Outro fato surpreendente é que os familiares do pastor afirmaram que a Bíblia de Luiz Antônio chegou a ser encontrada dias depois, em meio aos destroços do avião, sem dano algum. Profecia ou apenas coincidência? Fui deitar-me e não dormir. O Senhor me arrebatou em espírito. Eu já repeti, vou dizer de novo. Eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa, eu não queria voltar de lá. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou um momento que eu cheguei no lugar alto, e quem estava comigo disse, volta. Eu disse, por que eu tenho que voltar? Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. Sobrou algo que ficou intacto. O que sobrou, Eliezer? É claro que tudo foi queimado dentro daquele avião, mas algo que assustou o Brasil. A Bíblia do pastor Luiz Antônio, que ele pregou no congresso passado, está intacta. Dá para ler e não queimou nada na Bíblia. Só deu uma chamuscada um pouco na capa, mas ela está inteira. A perda de famosos. As perdas de forma precoce de famosos como Gabriel Diniz e o ator Rafael Miguel abalaram o Brasil. O cantor Gabriel Diniz ganhou destaque no verão de 2019 com o hit Jennifer. Já Rafael no remake da novela Chiquititas do SBT. Um mês antes dos tristes episódios, o pastor Carlos Alberto fez uma forte profecia, prevendo o que aconteceria. Na profecia, ele revelava que 2019 seria um ano de muitas perdas no mundo artístico, e muitos ficariam impressionados com os noticiários anunciando famosos que partiriam precocemente de um dia para o outro. Essa profecia teria sido um alerta de Deus? Confira. Para que eu não fale aquilo que não venha de Deus. E o Senhor falou que eu vi como se fosse aquelas máquinas
que o pessoal tem na agricultura, remoendo terra. E eu falei, mas Senhor, o que é isso? Eu vou remoer o que estava podre, eu vou fazer se transformar em coisas novas. A terra soltará gemidos. Eu falei, mas Senhor, o que é gemido? A terra vai se abrir. Alabantiquer, façuminiquece. Sinais com fogo, com água, acidentes de camanassuminequer, alabaceremeneia. Pessoas de cântico como a navaceia, sendo tomadas de um dia para o outro, ceifada, como se fosse, eu vi o anjo da ceifa, que sube de Kévia. Em toda a sociedade, eu vi muitas pessoas no campo artístico, de um nada para outro, Deus removendo situações, e pessoas assistindo na televisão e ficando pasmado. Eu vi rede de televisão parada, dando a mesma sequência, e acabava de passar aquilo, passava pouco tempo, já acontecia uma outra situação. Falei, Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, do teu povo. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, eu estou falando para a advertência minha e tua, para que possamos estar preparados. Caso Flor de Lis e Anderson do Carmo. No dia 16 de junho de 2019, o Brasil parou com mais um caso chocante: a perda trágica do pastor Anderson do Carmo, marido da cantora gospel Flor de Lis. Carmo se foi em uma tragédia na madrugada de domingo em Niterói, região metropolitana do Rio, após ser alvejado. Algo impressionante é que dias depois, um dos filhos do casal acabou confirmando o envolvimento da família, e o desfecho desse caso acabou deixando os brasileiros chocados. Mas a própria Bíblia Sagrada, que é a maior profecia de todos os tempos, nos revela que isso aconteceria nos últimos dias, confirmando mais um sinal da vinda de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 ao 14, está escrito: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, a palavra do Senhor também nos avisa: Porque o filho desprezará o pai, a filha se levantará contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Isto já não se trata de uma coincidência, mas é a própria Escritura Sagrada alertando a sua igreja e as nações. Ai, um demônio cheia de escândalos vai varrer. Muitas coisas virão à tona. A polêmica de Neymar Júnior. Recentemente, as polêmicas sobre o jogador Neymar Júnior dominaram os noticiários nacionais e internacionais. Ninguém esperava que o terceiro futebolista mais valioso do mundo, com toda a sua fama e dinheiro, passaria por um dos maiores escândalos da história do futebol. Até a mãe do jogador, Nadine Gonçalves, pediu através das redes sociais para o jogador se reaproximar de Deus. Mas bem antes de surgirem as notícias envolvendo o nome do esportista, a pastora Valdirene Moreira, que já havia entregado uma revelação para o humorista, o Whindersson Nunes, também teve uma revelação com o Neymar, no dia 30 de abril de 2019, um mês antes das polêmicas dominarem as manchetes. Estaria Deus alertando o jogador? Confira. Vai chegar também para o Neymar, estou avisando aqui, vai chegar o dia mal para Neymar. Deus tem me revelado isso já há mais de um ano, que vai chegar o dia mal para ele. Deus já tem mostrado para mim que ele vai entrar numa crise muito grande. Escuta isso que eu estou falando aqui. Vai entrar numa crise muito grande. O Senhor me mostrou, eu não estou aqui para brincar, assim como não brinquei o dia que eu entreguei a mensagem para o Whindersson Nunes e muita gente duvidou. Aí está simplesmente o cumprimento. Tenho visto pessoas comentar acerca disso, acerca de falsos profetas, de mensagens que é de Deus, mensagens que não é de Deus. Cumpriu é Deus, não cumpriu não é Deus. A tristeza de Whindersson Nunes. Falando em Whindersson Nunes, em abril de 2019, o humorista que já foi evangélico e é visto diariamente cantando músicas gospel em vídeos de suas redes sociais, abriu o coração e contou para os fãs um momento difícil que estava passando e a sua luta contra o mal do século, a depressão.
Mas exatamente há um ano atrás, a pastora Valdirene abordou Nunes enquanto saía de um show em Paris e lhe entregou um recado de Deus. Seria o Senhor lembrando o chamado que teria com ele? Deus tem uma vida. Deus faz o Deus vai lá naquele show. Eu ganhei um ingresso, Jesus me deu a minha mão. Pra mim ficar hoje aqui na porta, esperando até agora. Pra dizer pra ti que está chamado é pra tu pregar a palavra. E isso é de dentro, não é de fora. Tu vai rodar o mundo, mas pelo amor de Deus. O pior dia de Jair Messias Bolsonaro. Você se lembra do que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro? Em 6 de setembro de 2018, enquanto ainda era candidato à presidência do Brasil e fazia campanha nas ruas, Adélio Bispo de Oliveira quase deu fim ao político na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A notícia dominou as manchetes do mundo, mas meses antes o pastor Carlos Alberto da Igreja Tabernáculo de Deus havia falado uma profecia que avisava que iria acontecer com o atual presidente. Estaria Deus alertando o mundo sobre mais esse fato que chocou o Brasil? Haverá um atentado envolvendo homem político religioso. Haverá um atentado, mas eu não permitirei a morte. Na caço de Kenei, Xalabacanai, Rassobederebasúbia, mas sobre a minha igreja, sobre o meu povo, eu vou assoprar um vento de restauração. Negamanácia, muitos que estão caídos vão se assombrar com os acontecimentos e vão voltar correndo ao meu aprisco. A união do Brasil e Israel. A aliança dos distintos países, Brasil e Israel, surpreendeu a todos. A união surgiu através do encontro do presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo Bolsonaro, a intenção foi aproximar os países e firmar novas parcerias em segurança, nas áreas de tecnologia, cibersegurança e defesa. Mas esse fato teria sido avisado? Aproximadamente 10 anos atrás, um pastor afirmou ter tido uma visão de Deus. Na revelação ele conta que viu a união, através das letras do Brasil, se transformando em Israel. Teria sido esta visão uma profecia sobre o que iria acontecer futuramente ou só mais uma coincidência? Confira. Eu vi uma visão, assim, uma espada desceu. Eu vi o nome do Brasil e a espada desceu e pegou aqui assim. Pá, e cortou aqui. E as letras começaram a mudar de lugar, mudar de lugar. Deus escolheu essa nação. Deus escolheu essa nação. Deus escolheu essa nação e te colocou aqui para fazer a maior guerra espiritual de todos os séculos. E te colocou aqui para ser guerreiro, para se levantar. E põe um povinho. É o maior povo da terra. É o maior povo da terra que vai fazer a diferença na última hora. E você? Ainda duvida que Deus pode usar os seus servos em profecia? Ou acredita que tudo foi apenas uma coincidência? Quais dessas revelações mais lhe surpreendeu? Responda nos comentários e continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Então, até o próximo vídeo e fiquem todos na santa paz de Cristo.